Olá! O Papo.com de hoje vai falar sobre sua mãe, sua avó, sua tia, sua irmã e até de você, se for mulher e já teve filhos. É que o tema de hoje é parto. Nos últimos anos, o Brasil teve um crescimento imenso no número de partos por cesárea. Se é prático e indicado em alguns casos, por outros está se tornando uma febre que pode trazer várias complicações. Para falar sobre isso, trouxemos a obstetriz da clínica Parto Sem Medo, Juliana Freitas, que vai poder esclarecer o assunto para você aí de casa. Tudo bem, doutora? É um prazer receber você aqui. Tudo bem, o prazer é todo meu esclarecer essas questões que são tão pertinentes ao dia a dia de todo mundo, não só as mulheres, mas os homens também são fundamentais nessa decisão. Bom, para começar, ultimamente tem se falado muito sobre o parto humanizado. Eu queria que a senhora explicasse qual a diferença do parto humanizado para o parto normal. Todos os partos deveriam ser humanizados, né? Assim, porque todos somos humanos. E essa já é um termo muito questionado. Mas é que no Brasil, diante o nosso cenário de alto índice de cesarianas, o parto já virou algo quase inatingível. E aí nós temos um parto que seria o chamado parto tradicional. Ele é um parto que não é um parto natural. Né, já existem essas diferenças. Então, o parto ele pode ser natural, que é aquele parto onde ninguém faz nada, o bebê nasce espontaneamente. E tem o parto normal, tradicional, que é um parto onde acontecem algumas intervenções, como, por exemplo, o uso de ocitocina intravenosa, que é um medicamento que vai na veia, a episiotomia, que é o corte na vagina, e muitas vezes até uma manobra de Christeler, que é quando empurram a barriga da mulher. A mulher, nesse cenário, ela encontra-se deitada em posição ginecológica, o que desfavorece muito por conta da gravidade e é uma das posições que as mulheres referem sentir mais dor. Esse seria o cenário do parto normal tradicional, que eu absolutamente contraindico. Não é um cenário fisiológico. E tem o parto humanizado com uma proposta completamente diferente, onde o plano A seria um parto natural e na medida que for necessário alguma intervenção, essa intervenção ela será feita, mas ela não vai ser feita na mulher porque é um protocolo do hospital. Vai ser feito seguindo as necessidades de acordo com as evidências científicas. Você falou em necessidades. Existe algum tipo de indicação, por exemplo, assim, determinada mulher precisa fazer um parto normal ou determinada mulher precisa fazer um parto humanizado? Como funciona esse tipo de decisão? Na realidade, todas as mulheres, nós deveríamos partir do princípio que todas as mulheres são feitas para parir. Elas nasceram preparadas para isso. Não tem como eu olhar para uma mulher e magicamente dizer assim, olha, você não vai ter dilatação. Não importa se ela já teve uma, duas ou mais cesarianas, por exemplo. É claro que existem alguns riscos associados, que seriam outras questões. Mas se a gente parar para falar sobre dilatação, sobre passagem, que essa é um dos grandes números de indicação de cesariana, isso não tem nenhuma relação. Eu queria que você explicasse a diferença entre os diferentes profissionais que participam de um parto. Nós temos obstetras, obstetrizes, doulas e parteiras. Qual a função de cada um nesse processo todo? O médico obstetra, ele é fundamental se o cenário do parto for hospitalar, ele é necessário diante dos protocolos e ele vai ficar lá meio que observando e se a obstetriz ela determinar que aquele parto já tem alguma intercorrência, o médico ele entra em cena e, se for necessário, ele faz até uma cesariana, que é assim que acontece no mundo inteiro. A obstetriz ela é capacitada para conduzir todo o trabalho de parto e o parto. A doula ela vai dar um suporte físico e emocional para a mulher, ajudando ela a se sentir mais confortável e aliviar a dor com métodos naturais. E também tem a enfermeira, né, que ela pode assumir o mesmo papel da obstetriz. Eu queria saber, a senhora falou de cesariana. O Brasil recentemente ele entrou na moda da cesárea, né? Segundo os dados da Agência Nacional de Saúde, 84% dos partos realizados na rede privada são cesáreas. Na rede pública o número cai praticamente pela metade, são 40%.
Existe realmente esse número grande de mulheres que necessitam dessa intervenção? Ou a gente está numa febre, acabou virando uma epidemia, como disse o próprio ministro da Saúde, e parir virou um compromisso? Eu acho que se tivesse virado um compromisso estaria até bom, na realidade. Mas, na realidade, é um número que foge muito dos parâmetros mundiais, que a Organização Mundial da Saúde ela recomenda que a cesariana acontecesse em 15% e a nossa realidade não é essa. Eu acho que tem muita relação com a formação dos profissionais, que no Brasil, basicamente, quem atende parto são médicos, e os médicos eles são formados para intervir quando acontece algum problema, só que o parto ele foge um pouco da regra, né? Porque, em geral, não acontece um problema, mas eles têm esse olhar voltado para o problema. Então, eles partem do princípio que vai dar um problema, que a mulher ela é uma bomba que está prestes a explodir, então eles intervêm mesmo antes de um problema acontecer, sendo que a gente sabe que, em modo geral, numa gestação de baixo risco ou de risco habitual, 90% das mulheres paririam naturalmente. Justamente por conta desses números altíssimos, o Ministério da Saúde tem feito Algumas manobras. Alguns incentivos, inclusive, para o parto normal. A senhora acha que essas ações elas são realmente efetivas? O que precisa mudar para que o parto normal realmente volte a ser normal, de fato, não seja simplesmente um modo de fazer? Simplesmente, eu quero fazer uma cesariana ou eu quero fazer isso. Eu acho que é um caminho, e essas manobras do governo, do Ministério da Saúde, mas que conjuntamente precisam haver outras ações, né, que já estão acontecendo. As mulheres, elas estão descobrindo que estão sendo enganadas, que estão sofrendo violência obstétrica e que elas podem escolher, né, então elas estão indo atrás mais do parto humanizado, estão exigindo mais do próprio sistema público de saúde. A formação médica, ela também deve melhorar, a formação de enfermagem também deve melhorar, os profissionais eles devem sair da universidade com uma experiência maior em parto normal. E eu acho que é isso, assim, todo mundo deve respeitar mais a Organização Mundial da Saúde, os profissionais, eles devem acreditar que a mulher tem essa capacidade de parir e para isso precisa melhorar a formação e as mulheres exigirem esse cuidado. O parto humanizado ele ainda sofre resistências e preconceitos dentro do Brasil. Queria que a senhora explicasse quais são esses preconceitos e por quê, mas ela explica isso depois do intervalo quando o Papo.com voltar. Aguenta aí. Os programas de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão entre os melhores do país. É o que atesta o Ministério da Educação e a CAPES. Em uma avaliação de 0 a 7, a Mackenzie teve um desempenho que merece destaque. Confira: Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Religião, Ciências e Aplicações Geoespaciais, Controladoria Empresarial, Direito Político e Econômico, Distúrbios do Desenvolvimento, Educação, Arte e História da Cultura, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Letras. Saiba mais em nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Papo.com está de volta com a obstetra Juliana Freitas, que ficou de responder a pergunta. O parto humanizado sofre ainda resistências e preconceitos dentro do Brasil. Eu queria saber quais são esses preconceitos e o que a senhora acredita que seja determinante para que esse preconceito cresça e para que ele se cristalize na sociedade, fazendo com que as pessoas fiquem meio ressabiadas de fazer esse tipo de parto. Tudo que é novo, ele sofre resistência de aceitação por todas as partes. E, na realidade, o parto humanizado, ele quebra muitos paradigmas e muitos conceitos sociais, e aí por isso que tem tanta retaliação. A gente trabalha com o óbvio, e as pessoas deixaram de aceitar o óbvio com relação ao parto, né? Só que
não tem, quando a gente para conversar sobre evidência científica, não existe como alguém, quem seja, assim, desde um profissional, médico, até um leigo, não tem como a pessoa falar assim, não, a cesariana ela é melhor que um parto normal, porque não é, o corpo da mulher foi feito para isso, a mulher ela nasceu com a fisiologia preparada, ela não nasceu com um corte na barriga, com um zíper. Né? Esse tipo de intervenção, ele é indicado pelos médicos ou a própria mãe sugere que queira ter uma cesárea. Você acredita que os médicos estejam indicando indevidamente esse tipo de intervenção? Não tenho dúvida. E eles indicam, inclusive, para a sua própria conveniência, né? Porque o parto natural, ele não tem hora marcada para acontecer e não tem um tempo pré-determinado para acabar. Então, o profissional, ele muitas vezes escolhe um dia da semana para realizar todas as cesarianas possíveis e vai lá, faz o procedimento e não precisa desmarcar os outros dias de consultório, por exemplo. Só que essa marcação cesariana, na realidade, é o que mais me preocupa. Porque quando você marca uma cesariana, os índices são alarmantes com relação ao bebê, assim. O bebê ele tem muito mais chance de ir para a UTI neonatal, tem muito mais chance de ter problemas respiratórios, alérgicos, dificuldades com a amamentação. E tem também a questão da recuperação da própria mãe, né? Quais são as complicações que uma mãe que fez a cesárea pode ter no pós-parto? Primeiro que durante o próprio procedimento, a mulher ela tem uma chance maior de hemorragia. Depois do procedimento, ela tem uma chance maior de infecção. Uma mulher que tem uma cesariana marcada, ela também possivelmente terá problemas com a amamentação, porque o corpo ele não foi avisado que agora está no momento de liberar o leite, né? Então, é uma mulher que possivelmente ela vai falar assim, eu não consegui amamentar porque eu não tive leite, mas é porque ela não passou pelo processo de trabalho de parto, não pariu e o corpo, assim, o bebê foi arrancado e o corpo foi avisado, olha, agora o bebê nasceu, então, assim, você pode liberar o leite. Justamente por ser algo novo, eu queria que a senhora falasse sobre a formação desses profissionais do parto humanizado, porque o médico ele faz a faculdade de medicina, a enfermeira tem a sua formação técnica e tem também, inclusive, faculdades de enfermagem. Sobre a doula e a parteira, aqui em São Paulo nós temos os melhores hospitais do Brasil, então a realidade ela é muito diferente de outros locais do Brasil, onde às vezes você não tem esse tipo de assistência. Como funciona a preparação desses profissionais como obstetriz, como a doula, como a parteira? Eu acho que, na realidade, eu sou obstetriz. A minha formação ela já foi direcionada para isso. Eu já aprendi com base em evidência científica, então eu não tive que fazer grandes alterações. Meio que eu já me formei pronta para trabalhar com isso. Agora, médicos obstetras ou enfermeiras obstetras que queiram trabalhar com isso, meio que ele precisa mudar a chave da formação dele, porque ele foi formado por um modelo tradicional e ele precisa entender que o parto também pode acontecer de uma outra forma. Então, ele vai buscar alternativas, que geralmente são artigos científicos e orientações muitas vezes fora do país, para conseguir trabalhar de uma outra forma. E esses profissionais, eles sofrem, sim, retaliação, porque a maioria dos profissionais não buscam esse diferencial. Juliana, você é obstetriz. Eu queria que você falasse mais sobre a sua formação, sobre como você desenvolveu, sobre esse curso que nem é tão comum, assim, nós não vemos ele nas grades das faculdades. Infelizmente, no Brasil, é uma graduação que só existe na USP, por enquanto. Eu espero que isso se expanda, mas, a princípio, para ser obstetriz, você precisa fazer a FUVEST e fazer uma graduação com duração de 4 anos e meio em período integral. E é uma formação que ela é nova, só que não. Porque ela já existia até 1971, 73, eu não me lembro exatamente. Ela era uma graduação vinculada à Faculdade de Medicina. E aí eles fecharam essa graduação e abriram a especialização para enfermagem obstétrica. E em 2005 a USP ela resolveu fechar essa especialização e reabriu a graduação em obstetrícia já de uma forma direta, com o objetivo também de diminuir os índices de cesariana do país. Bom, muito obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente hoje. Foi muito bacana conversar com você. Papo.com fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Até a próxima.